Olá a todos, eu sou o Marcos e este é Automóveis com História, o canal do YouTube para ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Hoje vou-te levar numa viagem no tempo. Acompanha-me e vem conhecer este Opel Corsa A GSI de 1991. Vais recordar-te de um tempo onde tudo era analógico, onde não havia ecrãs, modos de condução, só tu e a máquina. Mas antes disso, subscreve, ativa o sino das notificações, deixa o teu comentário e acompanha-me nesta viagem. Olá a todos, eu sou o Marcos e este é o Automóveis com História, o canal do YouTube dedicado a ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Estamos aqui dentro do Corsa GSI. Como podem ver, eu sou uma pessoa de estatura alta, meço 1,88 m e vou relativamente bem aqui. Naturalmente que se me colocar direitinho como deve ser, toco aqui com o cabelo, mas resolvemos isto rapidamente se recolhermos aqui a tampa do teto de abrir. No entanto, em termos da forma como o banco abraça as nossas costas, a meu ver é espetacular porque nos dá o apoio lombar necessário para aquelas curvas mais agressivas. Em termos de interior, como podem ver, este é um carro de 1991. À data, a qualidade dos plásticos era a que conhecemos, não é? Plásticos algo rijos. No entanto, este em particular está bem cuidado, está bem mantido, os plásticos estão bem hidratados e em termos de ruídos, parasitas, nota-se naturalmente alguma coisa no paralelo. Outra coisa não se podia esperar. O Corsa GSI foi lançado em 1987, foi apresentado no Salão de Frankfurt, foi comercializado a partir de 1988, veio um pouco na senda do sucesso que foi o Opel Corsa A e o número gigantesco de vendas, e a marca sentiu a necessidade de competir com outros modelos também assim vitaminados. GSI é a sigla mais desportiva da marca alemã. Anteriormente tínhamos os Corsa GT 1.3 e 1.4 e o GSI tem bastantes pontos em comum com o GT, nomeadamente o volante e as jantes. Com um motor 1.6, 4 cilindros e 100 cavalos, às 6.500 rotações, o Corsa GSI já é capaz de despertar em nós sensações de condução muito boas. Aqui não há modos de condução, não há ecrãs, não há cruise control adaptativo, não há direção assistida também adaptativa. Aqui é só a relação homem-máquina, sem direção assistida, 3 pedais, um seletor de velocidades e uma relação bastante curta e que nos faz recuar àquele tempo em que tudo era mais fácil. A Opel viu necessidade de competir com modelos como o Ford Fiesta XR2 ou XR2i, o Peugeot 205 GTI, o Fiat Uno Turbo E e outros Pocket Rockets, e lançou então este modelo. O que é que o diferencia, por exemplo, do Corsa GT? Além do motor, naturalmente, do sistema de injeção multiponto, são as saias laterais. E era curioso ver, naquela altura, algum pessoal a tirar os frisos dos Corsa GTs e substituir por estas saias laterais do Corsa GSI. Era uma forma de ter um GSI por fora, mas com um coração de Corsa GT. Este automóvel em particular, para mim, é algo emocional, porque o primeiro carro que eu tive foi precisamente um Opel Corsa A Swing 1.0, 45 cavalos, 4 velocidades e, naturalmente, qualquer jovem tinha um carrinho desses, ambicionava chegar ao GT e ainda mais ao Corsa GSI. Naquele tempo eram carros relativamente acessíveis,
mas também eram carros que faziam com que o condutor necessitasse de ter algumas capacidades. Porquê? Porque o sistema de travagem não era propriamente o mais eficaz. E uma coisa é ter um sistema de travagem num Corsa A, onde podemos dizer que são abrandadores, mas a potência em si era baixa e era permitido conseguir controlar o carro dessa forma. Coisa diferente é com um motor 1.6 e 100 cavalos e ter os mesmos abrandadores como sistema de travagem, porque aquilo que faz o Corsa GSI ter verdadeiras prestações é a sua relação peso-potência. Com menos de 850 kg e 100 cavalos ali dentro, a velocidade que se consegue atingir é simpática, diria, e carece por vezes de algumas qualidades, nomeadamente travar com a caixa de velocidades, que é uma coisa que sabe muito bem ouvir ali na parte de trás deste Corsa. Com uma suspensão desportiva diferente dos modelos mais convencionais, a altura ao solo permite com que possamos curvar com este carro, como eu estou a fazer agora aqui nesta rotunda, como se fosse um kart. Ele não adorna e permite-nos sair em curva de uma forma muito interessante. Eu acredito que este vídeo se destine mais a jovens dos 45 aos 60, porque foi nesse tempo que esta máquina saiu, e eu gosto de dizer máquina porque isto é verdadeiramente uma máquina. As sensações de condução são fantásticas, desculpem lá se me estou a repetir, mas isto é mesmo assim. Vale bem a pena passar pela experiência de, envolvidos 20 e muitos anos, voltar a conduzir um carro destes, onde posso dizer que fui bastante feliz. Hoje em dia não é muito comum encontrarmos Corsa GSIs à venda em bom estado, ou foram transformados para track days ou para arranques, ou por simplesmente desapareceram porque foram batendo, que é mesmo assim. Mas esta unidade em particular está num ótimo estado e pode ser vista no site do Bruno Martins, em www.bruno-martins.pt. Esta e outras viaturas que estão lá disponíveis para, quem sabe, voltares a reviver as tuas memórias. A forma como este carro está construída, a falta de insonorização e o músculo que tem ali dentro faz com que pareça que vamos a uma velocidade muito superior do que aquela que na realidade estamos. É tão divertido. Este vídeo é algo diferente daquilo que costumamos trazer aqui ao Automóveis com História, por isso é muito importante que nos digas desse lado se gostaste, se queres mais conteúdos deste com outro tipo de automóveis ou com este tipo de automóveis. Por isso, já sabes, subscreve, deixa o teu like, o hype está na moda, e sobretudo deixa o teu comentário para que possamos perceber se gostaste verdadeiramente daquilo que te levamos através deste vídeo. Da minha parte é tudo, obrigado por estares desse lado, até ao próximo vídeo e vamos fazer aqui uma reduçãozinha. Isto é mesmo giro. Tenho que dar mais uma volta.
tenho que dar mais uma volta. Isto é muito fixe.